Olá, caríssimos irmãos. Mais uma vez, nós queremos nos reunir para meditar o Evangelho dominical, o Evangelho que a liturgia coloca à nossa disposição, a celebração do Senhor, do Dia do Senhor. Hoje, 15º domingo do tempo comum, nós escutamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, os versículos de 25 a 37. Diz o Evangelho: naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Certa vez, caríssimos irmãos, eu ouvi de um sacerdote uma frase muito instigante: O melhor traje de samaritano é o pijama. Como é interessante que o Evangelho de hoje nos fala bastante dessa realidade. A começar por aquela pergunta que, de certa forma, queria colocar Nosso Senhor em dificuldade e que Nosso Senhor, devolvendo para o interlocutor, para aquele que perguntava, a responsabilidade de apresentar a resposta daquilo que ele mesmo fazia questão de questionar, nos apresenta essa dupla realidade, mas que, no fundo, se apresenta como uma única direção, uma única possibilidade de viver a virtude da caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas, com a nossa inteligência, com todo o nosso ser, e por amor a Ele, ser capaz de amar os demais. Nós não podemos mudar essa ordem, porque Deus é amor. Ele é a fonte de todo o amor que nós somos capazes de devotar no mundo. E, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer e amar, buscar amar a Ele, como correspondência ao seu amor. Estes são os maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, por amor dele. Mas é verdade que o Evangelho prossegue e nos apresenta esta belíssima parábola do samaritano. São Lucas é conhecido como o evangelista da misericórdia. Depois haverá aquelas 3 grandes parábolas da misericórdia que o seu evangelho recolhe de modo muito particular. Mas aqui nesse evangelho ele já nos fala que o próximo é aquele que age com misericórdia. Assim termina o evangelho de hoje. Age
com misericórdia para aquele que está ao seu lado, para o irmão que caminha consigo. E vemos, portanto, nessa parábola que não bastam os requisitos ou os atributos externos de uma fé que não é vivida na profundidade do coração, que não deixa Deus também atuar em nós e através de nós, junto àqueles que precisam reconhecer e sentir essa presença próxima do Senhor. O sacerdote, que provavelmente vivia os preceitos religiosos, o levita, aquele que conhecia as leis, que conhecia também o que Deus esperava, pedia. Nenhum dos dois foi capaz de parar diante aquele homem que à beira do caminho agonizava. Olhamos para a nossa vida. Também podemos perguntar-nos, pedir ao Senhor essa luz para reconhecer quantas e tantas vezes na nossa vida os preceitos, o reconhecimento, o saber o que devemos fazer não nos bastaram para que realmente fôssemos sinal de Deus no meio do mundo. E nisso, voltamos à primeira realidade, à primeira parte do Evangelho, esse amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, mas nessa virtude ordenada da caridade, precisamos reconhecer que Deus está no próximo, em primeiro lugar, ao meu lado. É claro, todos nós nos sentimos muito motivados, porque nos comove o sofrimento agudo de tantas pessoas pelo mundo, de situações de fome, de guerra, de realidades de tragédias naturais, ou às vezes nem tão naturais assim, mas que no fundo, nos isentam daquela responsabilidade de fazer algo por eles. Afinal, estão longe. Afinal, o que poderíamos realizar, ou aquela pouca oferta, doação, esmola que somos capazes de apresentar, no fundo, não nos envolvem, não nos comprometem. Nosso Senhor, como dizia aquela frase que citei ao princípio, nos vem recordar que precisamos ser samaritanos de quem está ao nosso lado. O melhor traje do samaritano é o pijama. Às vezes você olha para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Será que você conhece a dor deles? Ou talvez você se iludiu e acha que porque eles não contam, significa que eles não sofrem. Será que você já perguntou a eles o que está passando, o que precisam, o que ainda nos falta entregar com generosidade para essa vivência no amor de Deus na nossa casa? Será que você julga facilmente que eles te ferem, mas nunca parou para pensar que eles não fariam isso, que eles não te feririam se eles próprios não estivessem de algum modo feridos? Às vezes não por você, mas todos nós carregamos as nossas marcas, a nossa história. Por que você não cuida primeiro dos feridos de casa, antes de procurar aqueles que estão longe? Isso nosso Senhor nos quer recordar, nos quer alertar neste domingo. A necessidade de estarmos também atentos aos que estão ao nosso lado, feridos, precisando desse bálsamo, precisando dessa misericórdia, como quem vai ao encontro do próprio Senhor e o acolhe. O Papa Leão, no mês de junho, no final do mês de junho, numa mensagem à Ordem Militar de Malta, nos falava sobre essa caridade. Eu penso que para a nossa meditação também nos cabe escutar aquilo que o Papa dizia àqueles integrantes da Ordem de Malta e ao nosso coração, também nos fazendo recordar esse amor de Deus que vem e exige de nós também a prontidão e o compromisso de ser instrumento dele no meio do mundo. Dizia o Papa, o amor que cada um de nós deve oferecer aos outros é aquele que se coloca ao nível de quem o recebe, assim como Jesus fez quando se colocou ao nosso nível, solidários com aqueles que são desprezados, com aqueles cuja vida é tirada
porque são considerados sem valor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.